nós temos aqui do nosso PowerPoint, ele tem uma foto aqui, onde aparecem uma paisagem, né? Então, essa nossa paisagem aqui, eu coloquei ela para simplesmente que aparecesse o nosso título ali da educação ambiental dos diversos níveis da educação, no caso, nos diversos níveis de formação dos indivíduos. E esses níveis, ao que eu me refiro, eles não necessariamente precisam ser níveis acadêmicos. Tá? Nós podemos pensar nessa formação como sendo uma formação independente se o sujeito ele está numa sala de aula, ou ele é alguém que gosta do meio ambiente, ou ele é uma pessoa que trabalha lá no interior, lá na sua roça, no seu sítio. Esse sujeito ele acaba tendo uma formação, mas aquela formação não acadêmica, óbvio, né? Mas ele acaba tendo aquele conhecimento todo a respeito de que ele eu preciso, digamos assim, eu vou aprender aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência. Então, em alguns casos, por exemplo, um indivíduo lá no interior, ele sabe muitas vezes semi-analfabeto, inclusive, ele tem muito mais entendimento de que tem que proteger uma nascente, por exemplo, do que um indivíduo que tem uma formação acadêmica. Então, nós, muitas vezes, temos uma formação dentro de uma universidade, mas nós não temos esse conhecimento empírico, né? Aquela ideia de desenvolver o nosso trabalho lá no lugar onde nós estivermos. Então, aquele indivíduo ele vai aprender essa questão de proteção por uma questão de necessidade, de se manter na sua terra, de tentar manter aquele sistema antigo que ele tem lá do sítio, mas ele vai manter isso com o seu conhecimento, aquele conhecimento básico dele, né? Mas ele sabe que tem que preservar, por exemplo, a nascente, coisas que muitas vezes nós, dentro da nossa sala de aula, na universidade, ou seja, onde for, nós não temos esse conhecimento, né? Então, começa por aí. Então, quando a gente está numa sala de aula, por exemplo, nós temos todo um aparato ali para a gente dizer assim, nossa, eu tenho todo o conhecimento do mundo ao meu dispor, eu tenho todas as possibilidades, eu tenho todos os acessos, mas no sentido de fazer uso desse conhecimento, é outra história. Então, as questões práticas, muitas vezes, elas nos vêm no dia a dia. E essa busca dessa prática, ela é bem importante, mas essa vivência que a gente pega, ela tem que ser encontrada em algum lugar, digamos assim, que muitas vezes não está dentro da sala de aula. E com isso, esse indivíduo acaba tendo o indivíduo ao que eu me refiro é o indivíduo estudante hoje, né, ou alguém que esteja no sistema acadêmico. Ele muitas vezes ele tem desvantagem contra quem se encontra lá no interiorzão, tá? Ou em algum lugar lá onde ele sabe fazer, onde ele tem alguma coisa que ele aprendeu lá do avô, do tio, de seja quem for. O próximo slide que a gente vai ter ali, eu acabei de passar ali para o Cleison, ver se ele consegue publicar para mim ali. O próximo item que nós temos ali, ele se refere a umas certas questões que a gente recebe em sala de aula. Então, quando eu recebo uma questão em sala de aula, tenho essa experiência há muito tempo de sala de aula. Hoje eu não frequento sala de aula, eu trabalho numa escola ambiental. Então, a nossa sala de aula, ela é a rua, ela é o pátio, ela é a nossa trilha lá, ele é os lugares onde nós frequentamos. Então, essa parte de sala de aula, nós deixamos um pouco de lado, nós temos alguns segundos, alguns minutos com o aluno quando ele chega nessa escola, mas nós usamos pouco a sala. A sala propriamente dita, lá com cadeira, banco, quadro e tal, ela é pouco utilizada, a não ser quando tem um objetivo de alguma palestra específica.
Mas, então, naquela experiência anterior que eu tinha em sala de aula, surgia cada pergunta, assim, principalmente, vem muitas perguntas do professor de ciências, né? É uma coisa que o pessoal tem muito aquela curiosidade do aluno, quando ele chega, encara um professor de ciências, ele pergunta, às vezes, muito mais para o professor de ciências do que para o professor de uma outra disciplina. Então, tem algumas perguntas, e dentre essas ideias eu coloquei assim, de onde que vêm os nossos conceitos científicos, né? De onde vêm os conceitos científicos que nós adquirimos ao longo da vida? Não necessariamente que tu precise ser alguém da biologia ou alguém de alguma área, o professor de física, ou seja o que for lá, mas o conhecimento científico das pessoas, ele vem de onde? Hoje nós estamos vendo no nosso sistema aí uns problemas bem sérios com relação a essa parte dos conhecimentos científicos. Está uma mistura muito louca de ideias. Então, dentro disso, eu acho que agora está aparecendo para todo mundo aí, né? Tá certo? Está aparecendo? Sim, está aparecendo. Então tá. Então aí, ó, as perguntas, essa pergunta aí que parecem perguntas absurdas, né, são perguntas que a gente ouve em sala de aula, tá? De alunos das mais diversas séries. Não estou falando isso aqui de aluninho de terceira, quarta, quinta série, não. Isso aqui muitas vezes são alunos de segundo grau que acabam vindo com esse tipo de pergunta para nós aqui, né? Tipo, manga faz mal com leite, então se comer os dois, né? Muitas vezes tem que mandar buscar a história lá para ver por que existe essa ideia de que faz mal, de que melancia com leite faz mal. Uma série de itens que a gente tem, que a gente ouve no dia a dia, né? Que são coisas que na realidade não condizem com o que é, né? Então, outra, para onde o sol vai quando chove? Pô, que brincadeira, que coisa estúpida, mas na verdade são perguntas que surgem dentro das salas de aula. Tá? Então, aqui eu coloquei essas 5 perguntas aqui, que são só para a gente ter um início assim, para a nossa conversa. Pergunta mais, digamos assim, relevante, se a planta é venenosa. Isso a gente ouve o tempo inteiro de jovens, adultos, idosos, então todo mundo, às vezes, todo mundo chega e encontra uma planta diferente, que nem nós no centro lá na escola, nós temos muito disso, daqui a pouco eu vou falar da escola para vocês, essa planta é venenosa, ou isso, aquilo, ou é chá, ou isso, aquele outro, e aí acaba ocorrendo, por exemplo, eu vejo muito em grupos de Facebook, o pessoal passando informações erradas. Às vezes alguém larga uma planta lá, não tem nada a ver, aquela folha é totalmente diferente, os caras já começam a dar receita e ensinar que tem que tomar chá que serve para isso, para aquilo outro, e daqui a pouco alguém está envenenado, como de vez em quando surgem algumas histórias por aí. O camarada toma um suco de inhame, mas não fez direito, usou inhame errado, usou taioba e toma um bendito de um suco de inhame lá e muitas vezes não, já aconteceu, ano passado, no caso, morreu. Então, são perguntas que às vezes parecem absurdas para quem está ouvindo, mas para quem está perguntando pode ser importante. Né? Por quê? Porque essas pessoas não têm, muitas vezes, uma fonte onde buscar suas perguntas. E, nesse caso, a fonte fica sendo o professor, e geralmente o professor de ciências, professor de biologia, ou alguém ligado à área de biologia, vocês vão viver muito isso, né? Os colegas vão chamar vocês, vão mandar uma foto de um bicho lá esmagado e vão perguntar para vocês assim, cara, que bicho é esse? De que jeito que eu vou saber? Aí eles perguntam, tu não é biólogo? Essas são perguntas comuns assim que a gente acaba tendo na nossa vida. Então, nossos conceitos científicos, eles muitas vezes, eles não vêm especificamente do mundo acadêmico ou daquela vivência acadêmica, né? Eles vêm muitas vezes da vida do sujeito mesmo, do camarada frequentando os lugares e tal, e ele acaba tendo os conceitos científicos dele. Falando em conceitos, eu peguei um conceito de educação ambiental aqui, neste site, tá? Existem pelo menos uns 20 conceitos escritos dentro desse site, então se alguém quiser acessar lá e verificar as várias versões do que se entende por educação ambiental, então esse aqui eu peguei um desses termos, né? Na verdade, a educação ambiental ela é tão ampla que uma única definição, de repente, não contempla ela, né? Depende muito do ponto de vista do indivíduo. Então, cada um com o seu, vai montar, de repente, seu próprio conceito ou seguir algum desses conceitos que ele encontra. Então, aqui, esse conceito de educação ambiental, ele está dentro da Lei
97 e 95 de 99, tá? Que é a política de educação ambiental brasileira. Esse é um conceito para educação ambiental, onde coloca ali, né, que processos dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, tá muito bonito. Mas isso aqui, em essência, é feito? Aí já é uma pergunta que não sou quem vai responder, né? De repente vocês podem buscar essa ideia, se ela é cumprida. Nós, como indivíduos, cada um faz sua parte, tá? Isso é uma coisa que é normal, nós fazemos nossa parte, e aí, porque se existe uma coisa que tem que se ter noção, né, pessoal, eu vejo muito em introdução de trabalhos, e em materiais, assim, de divulgação e tal, onde aparece aquele termo, assim, objetivos. O primeiro objetivo, geralmente, é conscientizar de... Não existe... Esse termo conscientizar é muito difícil. Por quê? Porque nós não conscientizamos ninguém. Nós podemos nos mostrar como exemplo, nós podemos nos colocar como indivíduo que... eu me coloco assim, eu vou conscientizar o fulano de que é errado fazer tal coisa. A gente não vai conscientizar, não. A gente pode tentar despertar uma tomada de consciência do indivíduo, mas quem vai se conscientizar, na realidade, é ele mesmo, né? Nós não temos essa capacidade magnânima de chegarmos lá e, estou te conscientizando, né? Vou te converter a esse entendimento. Não tem como, tá? Cada um, com o seu, né, do seu modo, vai acabar atingindo o seu nível de consciência, lá, seja lá qual for esse nível. Para algumas pessoas, é errado, por exemplo, o indivíduo comer carne. Nada crítica, nada contra. Mas para outras pessoas isso não é errado. Então, como é que nós vamos entrar numa briga dessas? Discutir determinadas coisas, como eu vejo pessoas às vezes entrando em brigas, em grandes polêmicas, por questões de política, por questão de religião, por questão de time de futebol, por questão do que tu come, o que tu não come, se é bom, se não é bom, isso é coisa que não tem como entrar nesse mérito de discussão. A mesma coisa com relação a questões ambientais. Nós não vamos conscientizar ninguém nunca. Nós podemos servir de exemplo e tentarmos ser um bom exemplo, porque mau exemplo tem uns montes por aí também, né? Então, só para ter uma noção do que é o conceito, tá? Já entramos no... nós temos aqui, então, a pergunta que a gente ouve também. Você é formado em quê? Aí, tem aqueles detalhes. Tu é formado, tu tem um diploma, tem isso, tem aquilo? É bom, sim, é ótimo ter esse diploma, porque é necessário, né? Dependendo o campo de trabalho que tu vai avançar, é extremamente importante um diploma. Mas um diploma sem vivência é meio complicado. Aqui eu coloquei essa foto aqui, numa homenagem a algumas pessoas que quando a gente diz assim, não, criança, né? Vamos pensar numa criança pequena. Eu tive um exemplo na minha casa aí, uma criança tentando mexer numa dessas garrafa térmica para servir, que serve em chimarrão e tal. E aí, quando ele vai para pôr a mão, a pessoa diz assim, tá quente, não mexe. Mas a criança não tem a menor ideia do que seja, é quente. Até que momento que ela não tem a menor consciência? Até o momento que ela despeja a água em cima da sua mãozinha e ela sente a dor da queimadura, aí ela descobre o que significa quente. Depois tu pode mostrar qualquer coisa para ela e dizer, tá quente, e ela não vai mais tocar naquilo lá. Então, se tiver um picolé na mão e disser para ela, não bota a mão que tá quente, ela vai sair correndo. Por quê? Porque ela teve uma vivência que não foi muito agradável sobre coisas quentes. Então, esse é um aspecto a se ver, assim. Nós somos formados a cada vivência, a cada momento. Então, nós temos que ver o seguinte, em que momento eu vou usar a minha formação acadêmica numa atividade, no momento que eu vou conversar com uma pessoa, com um grupo de pessoas, em que momento eu vou poder usar termos técnicos, eu vou poder falar a respeito de educação ambiental usando uma coisa um pouco mais aprofundada, ou em que momento que eu vou ter que falar na linguagem, na língua
no jeitão daquela pessoa que está me ouvindo ali. Então, isso é uma coisa assim que é bem complexa para a gente definir. Muitas vezes a gente está lá falando numa linguagem acadêmica, trifeliz, porque sabe um monte de termo técnico, um monte de termos diferentes, usa expressões maravilhosas, tiradas de os maravilhosos lá, e o camarada que está recebendo a mensagem não está entendendo nada, né? Então, para cada grupo, existe uma forma de se comunicar. Essa é uma coisa que a gente normalmente aprende a duras penas. Mas se vocês têm a possibilidade de aprender isso antes de pensar nisso, tipo, olha, o público que eu tenho são todos formados em biologia. O cara vai falar de uma forma. Agora, o grupo que eu tenho são todos alunos de uma terceira série lá de uma escola da periferia. Eu não posso usar os mesmos termos que eu vou usar para os mesmos alunos de terceira série, de repente, de uma outra escola, um pouco mais do centro. E não é questão de preconceito ou nada, é questão de vivência, é questão de o que cada um tem com que eu possa comparar a vida dessas pessoas para poder falar naquele assunto que eu tenho para falar. Então, pode falar o mesmo assunto para 10 grupos diferentes de pessoas, mas tu vai usar expressões diferentes para falar. Então, essa é uma coisa que a gente tem que aprender quando trata educação ambiental. Eu aprendi do meu professor, que foi meu orientador, ele sempre dizia assim, para falar educação ambiental para um ser humano, independente de quem seja esse ser humano, ele tem que ter satisfeitos 3 itenzinhos básicos. Ele tem que ter um lugar onde ele possa morar, né? Ele precisa ter um alimento, né? Ele precisa ter onde morar, ele precisa ter alimento e ele precisa estar com saúde. Por que isso? Porque esses 3 preceitinhos aqui, tu consegue, se a pessoa está bem de saúde, se a pessoa tem um lugar para morar e ela está comendo, né, ela está bem alimentada, ela vai parar para te escutar falar que tem que proteger a tartaruga que mora na beira do rio. Agora, tu vai falar em proteger a tartaruga que mora na beira do rio para uma pessoa que não comeu naquele dia, se ele encontrar a tartaruga, ele não vai se importar em proteger ela, né? Ele vai preferir se alimentar da tartaruga. Então, é um aspecto assim bem interessante que nós temos que ter. Nós não podemos falar de preservação ambiental para quem está carente de algum desses itens aqui. Ele não precisa ter uma mansão, ele não precisa ter a comida mais maravilhosa na mesa e tal, mas ele precisa poder nos ouvir sem que algum problema físico para ele não... se esses problemas estiverem cutucando ele não vai nos ouvir falar em educação ambiental. Mas cortar essa árvore, tu tem que proteger. Diz, olha, eu estou precisando fazer fogo, ou estou precisando construir minha casa. Nós não vamos impedir a pessoa de fazer isso. A gente pode impedir ela no primeiro momento, depois ela vai voltar e vai fazer de novo. Então, essa questão é que nós temos que pensar assim, qual é a vivência que o indivíduo que está me ouvindo tem? Então, no momento que esse indivíduo tiver uma determinada história, nós podemos falar de um determinado modo para ele ou a respeito de determinados assuntos quando se trata de educação ambiental. Bom, mas então saindo dessa linhazinha mais, que seria assim, para dar essa questão mais introdutória para nós aqui, eu vou passar agora então o próximo slide. Esse slide aqui ele já mostra algumas vivências. E aí eu peguei uma frase, eu costumo usar uma outra que diz mais ou menos a mesma coisa, que é: se eu ouço, eu esqueço, né? Se eu vejo, eu vou, de repente, lembrar vagamente, mas lá no final, se eu fizer, é que eu vou aprender realmente. Então, essa frase aqui era uma frase de Rubem Alves. Para quem estivesse voltando para alguma coisa de educação, eu não sei qual é o caminho de vocês aí que estão nesse momento com a gente, mas se alguém estivesse voltando para a educação, eu aconselho a ler algumas coisas a respeito do Rubem Alves. Então, essa frase aqui, ela está dentro de um livrinho chamado Entre a Ciência e a Sapiência dele.
Me deram a opção de ler esse livro na faculdade, eu acabei lendo, e tem muita coisa boa ali, então, principalmente para a gente que é da área da biologia, ou para da área de ciências, para a gente entender um pouquinho que ciência, ela pode ser uma coisa muito desagradável, dependendo de como ela está sendo ensinada. E ela pode ser uma coisa maravilhosa, dependendo de como ela está sendo ensinada também. Então, aqui, ó, o que é imediatamente experimentado não precisa ser ensinado nem repetido para ser lembrado. Eu hoje tenho ex-alunos que não lembram, de repente, nem de mim, né? Mas o que eu tenho assim, ó? Eu não lembro nem de mim, mas de algo nesse sentido assim, né? De nossa, o que nós, como que nós vamos aprender alguma coisa? Bom, é o seguinte, né? Para nós aprendermos alguma coisa, nós temos que ter aquela vivência, né? Então, se eu tiver um aluno meu, um ex-aluno, como por exemplo o Cleison, né? O Cleison é um aluno que participou de um cursinho nosso lá no Centro Ambiental. E aí agora eu vou falar para vocês então do Central. O Centro Ambiental é o seguinte, ele é uma escola, né, do município de Sapiranga, e ele é chamado de Centro Municipal de Estudos Ambientais. O Centro Ambiental já existe há hoje, 16 anos, em torno de 15, 16 anos, foi em 2004 que ele foi fundado. É uma estrutura bem legal, tem 10 hectares de terra, tem um prédio muito bom, tem uma agroindústria, tem uma infraestrutura bem boa, assim, 2 salas de aula, mais as salas que a gente chama de salas verdes, que são salas no pátio, né? A gente vai lá para baixo de uma figueira, para baixo de uma árvore, ou vai caminhar numa trilha, ou vai para dentro de um jardim onde tem plantas que são plantas consideradas como os chás, né? Os famosos chás. Então tem uma série de itens assim, as pessoas, eu quero estudar planta venenosa. Venha, a gente tem. Eu quero ver alguma coisa sobre aves, a gente tem. Então, dependendo do assunto, o professor das escolas, no caso, nos manda lá alguma noção do que ele quer e a gente prepara uma aula para aquela turma especificamente sobre aquele assunto que foi pedido. Quando não tem, a gente diz, olha, não temos esse assunto aqui, porque não dá para mostrar e tal. É o caso, por exemplo, de, a gente quer ver répteis, quer cobras, não sei o que. A cobra tem lá, mas onde elas estão é outra história. Nós não vamos sair catando cobra para mostrar para aluno, né, para fazer aula, porque também é uma questão de respeitar um pouco os bichos. Mas a parte de educação ambiental, a gente faz tudo que pode lá dentro, tá? E o Centro Ambiental, então, tem uma infraestrutura muito boa. Nós já recebemos alunos de várias séries, de vários municípios, inclusive de fora do país já veio visitante. E nós temos um espaço, então, que ele é muito propício para a educação ambiental. E aqui a gente tem alguns itens, algumas fotos que mostram o que nós temos sobre a nossa educação ambiental. Então, dentro desses aspectos aqui, ó, nós temos, esse aqui é um grupo num projeto de férias, que nós fazíamos 2 dias por semana, vinha uma turma lá, nós trabalhávamos com eles nas férias, tá? Nós trabalhávamos com eles a parte que seria o primeiro dia, assim, um treinamento, uma conversa em sala de aula, uma demonstração de algumas coisas, até primeiros socorros, a gente trabalhou algumas coisinhas com eles, e depois, no outro dia, nós fazíamos uma trilha. Tá? Então, esse aqui é um exemplo típico. Aqui tem algumas fotos do pessoal fazendo a trilha, ó, dentro de poças de água. Aqui do outro lado, nós temos a gente fazia umas travessias com corda. Então, você colocava um treinamento ali, umas coisas bem simplinhas. Antoninho, e o pessoal... Oi? A Cláudia quer lhe fazer uma pergunta. Pois não. Pergunte. Cláudia? Ela levantou a mão. Eu estou vendo aqui, que ela levantou a mão, mas... não, se quiser perguntar depois, aí não tem problema. Então... Tá aberto, Cláudia? Acho que não. Oi, eu então... carregando o microfone, por isso eu não estava conseguindo falar. Oi, pois não. Eu só queria perguntar se, por um acaso, já teve visita de
pessoas com deficiência nesse centro ambiental. Ah, muito bem. Se tu verificar, por exemplo, essa última foto à direita, aqui embaixo, onde tem uma ponte, este menino que está atravessando comigo ali, essa é uma ponte que tem sobre um dos arroios que tínhamos, agora nesse momento essa ponte não está lá, mas nós tínhamos essa ponte sobre os arroios e durante o processo da trilha a gente passa por algumas pontes lá. Então, esse menino é um menino com necessidades especiais. Nós já tivemos dentro do município, existe um projeto, depois vai aparecer uma foto ali também do projeto, onde nós temos os alunos de um grupo chamado Amaru, né, que é uma junção de 3 nomes de colégios lá daqui do município, e vem alunos, então, com diversas necessidades especiais, e a gente atende eles. Muitas vezes nós temos que preparar aulas especiais, porque dependendo do que vai ser feito, nós temos que nos preparar antes e tem que aumentar o número de pessoas. Então, um professor, muitas vezes, não dá conta. Às vezes nós somos, os professores, nós não somos muitos lá, né? Nós somos, na verdade, 3 professores, sendo que um deles é a nossa diretora, e nós temos aí o pessoal que trabalha lá, os funcionários, que às vezes nos dão uma mão também nesse sentido, porque quando vem uma turma, a gente, quando tem necessidades especiais, nós temos que planejar nossa atividade de uma forma um pouco diferente. Mas nós temos, sim, atendimento e a gente se sente muito feliz em atender as pessoas com necessidades especiais lá, tão feliz quanto atender as outras pessoas. Então, para nós, a gente se organiza de modos que ninguém fique para trás. Então, eu quero uma trilha, mas eu tenho um cadeirante. Essa trilha vai ter que ser uma trilha interna, como a gente chama. Ela é um pouco mais curta, não dá para ir para os arroios, essa coisa toda, mas dá para chegar perto. Então, a gente faz desse modo, mas não deixamos para trás. Eu pergunto porque, assim, eu sou cadeirante, né? E aí, durante a minha trajetória escolar, tiveram muitos passeios para lugares super legais, parques, em que eu tinha muito interesse em participar. E acabava que muitas vezes os professores nem chegavam a perguntar se o lugar tinha essa preparação, se o lugar receberia, e já dizia que não tinha como eu ir, porque, enfim, por ser natureza, né? Não tem como tu deixar tudo planinho também. Eu tenho essa noção. Mas eu via que muitas vezes os professores, por não estarem acostumados a lidar com alunos com deficiência em escola regular, nem chegavam a perguntar se esses lugares já tinham tido experiência com isso. Então, falando das vivências, eu achei um ponto interessante para trazer. Uma coisa eu te garanto, quem nos visita lá, os alunos cadeirantes e tal, eles têm a mesma vivência dos outros. Então, um professor que nos liga e diz, olha, eu quero fazer a trilha. Nós temos uma trilha lá de 1000 e poucos metros, e essa não é possível fazer com cadeirante. Mas tem uma outra interna, então a gente oferece. Não, nós vamos fazer a trilha interna, onde a pessoa cadeirante consegue transitar. Nós vamos, nós levamos, é possível fazer. E, inclusive, a gente tem um projeto escrito, e agora estamos atrás de editais, já temos ele há 2 anos pronto, um trajeto de mais ou menos 200 metros, onde seria uma trilha de acessibilidade que nós temos lá. Nós temos planejada, só nos falta um detalhezinho que se chama dinheiro, né? Mas mesmo isso não nos impede de atender pessoas de cadeirante, a pessoas com outras necessidades, a gente atende, sempre tentamos nos adaptar e, na medida do possível, assim, fazer o mesmo atendimento que a gente faz para os outros. Ai, que legal, feliz. Obrigada. Não, e pode, no momento que passarem as pandemias aí, se quiser, entrar em contato e fazer um agendamento que nós, com certeza, vamos atender. A propósito, o Centro Ambiental, ele é uma escola municipal, tá? A prioridade dele era atender as escolas do município, mas nós atendemos pessoas de vários lugares, a gente tem parcerias com as universidades para estágio, então o colega Cleison aí,
está fazendo estágio lá agora, nesse momento. Eu tenho o prazer de dizer que eu fui o primeiro estagiário a frequentar o centro ambiental, e foi muito bom, assim, porque ali eu já comecei a aprender muitas coisas, e uns anos depois eu voltei para o centro ambiental. Eu sou concursado e tal, e trabalho lá por 20 horas, mas é algo assim que são muitos trabalhos que a gente faz, né? Não é só com a educação que nós trabalhamos, que nem agora, nessa época de pandemia, a gente está num sistema de manutenção lá que não é fácil. O Cleison pode confirmar isso para nós depois. Mas a ideia, então, pessoal, é que o centro está aberto, tá? Está aberto, e é o lugar onde eu vivo mais educação ambiental, é o centro. Não é só lá que eu pratico isso. Mas é um lugar muito bom para quem é voltado para a educação, é muito bom, tá? Para quem é mais da pesquisa e tal, também está aberto, justamente pela questão de poder fazer um estágio, de que tem muita fonte, muita coisa lá. Nós temos publicação feita a partir do projeto em 2015, onde foram catalogadas mais de 100 espécies de aves só na área do centro ambiental. Isso por um aluno que era, por um acadêmico da Fevale, inclusive, que era estagiário lá. Aquele estágio, se não me engano, foi o estágio remunerado que ele teve, e aí foi um trabalho muito bom, e a gente está sempre precisando de mais dados, né? Porque nós trabalhamos com educação, nós não pesquisamos muito, a gente pesquisa mais aquela coisa assim, meio que de hora de folga, e tal, a gente vai juntando informações a respeito de algumas coisas. Olha só, eu vi alguma coisa do Simol aqui, passou bem rápido, mas é o seguinte, ó, aqui, ó, nós temos essas fotos que aparecem agora nesse slide aqui. Tem alguns projetos que a gente trabalhou lá, e trabalha ainda, né? Nós temos projetos abertos para as escolas, mas esses daí é para aluno de sexto ano, basicamente. Então, a gente tem uma série de projetos. Tem o Horta, tem o Plantas Mágicas, que o nome Plantas Mágicas tem a ver com a questão das plantas medicinais, as plantas de uso, mais dos chazinhos que o pessoal faz, né? Então, essa foto que eu tinha aqui, é a foto do projeto 4Rs, essa bem da esquerda aí, né? Onde, se não me engano, isso aí eles estavam fazendo um jogo de xadrez com tampinhas de garrafa. Então, essas coisas a gente ensinava lá, de reaproveitar a sucata, aquelas coisas do tipo assim. Nesse grupo aí, alguns saíram sabendo, por exemplo, utilizar uma furadeira, utilizar uma chave de fenda, fazer algumas medidas e tal. Mas pensem que são alunos de quinto, sexto ano, tá? Então, são bem jovens ainda. Mas, mesmo assim, algumas coisas eles saíram sabendo. E tem os outros, então, como eu estava dizendo, o Projeto Horta, o Plantas Mágicas, o Árvore, o Projeto Água, todos eles com seus itens específicos ali. E é bem legal que tem alguns assim que são muito procurados. Todo ano tem uma fila, muitas vezes, para esses trabalhos. Isso depende muito do curso, mas varia aí de 6, 8, 10 semanas que o aluno vai uma vez por semana. O município de Sapiranga fornece transporte para isso tudo, bem organizadinho, é bem bacana, tá? São cursinhos assim, onde as crianças aprendem bastante. A outra foto aqui onde está escrito mostras, é que a gente participa muito de feira de ciência, de mostras do município. Nós participamos também de eventos maiores, né? Quando nos chamam muitas vezes, a Expo Inter, por exemplo, o Centro Ambiental, em parceria com a Emater, ele está sempre presente na Expo Inter, já há vários anos. A gente está lá, em algum lugar aparece o Centro Ambiental de Sapiranga, tá? Mas é um público diferente, tá? Daí já é outro público. Aqui, essa fotinha do meio, onde está escrito mostras, ali está mostrando uma maquete do Rio dos Sinos, onde a gente explica como é que funciona quando tem vegetação, quando não tem vegetação. É um trabalho bem legal, assim. Essa maquete está lá também no Centro Ambiental ainda. Aqui, a outra foto ali são um grupo de professores.
Nós tivemos muita visita de alunos da Unicinos, da Facate, da Fevale, de professores de escolas, tem escolas que têm 30, 40, 50 professores, marcam um fim de semana, um sábado, e vão lá fazer atividade, que é bem importante para a própria integração e tal, né? Então, nós atingimos essa comunidade escolar, muitas vezes, e muitos desses professores voltam para fazer atividades com seus alunos. Então, é uma coisa bacana. Esse de baixo aqui é o projeto Amaru, que eu falei para vocês, que é a junção de 3 escolas, onde os alunos é um grupo, no caso, de atendimento para alunos com necessidades especiais. Então, eles se reúnem para fazer várias atividades, mas lá no Centro Ambiental eles fizeram muita coisa, assim, de plantar, de aprender como é que funciona uma semente, como é que germina e tal, e de plantar as suas mudinhas. Aí mês ou semanas depois vão lá, elas já estão maiores, aí, por exemplo, poder levar um pé de alface para casa. Essa coisa assim, a vivência, como eu estava dizendo para vocês. Então, assim a gente aplica a educação ambiental já numa diversidade de grupos, para poder divulgar e tentar semear um pouquinho dessa ideia, né, de educação ambiental. Ela não é simplesmente o sujeito se amarrar numa árvore lá, querer defender alguma coisa e tal, mas na realidade ela é voltada para vários e vários itens, né? Porque se o nosso ambiente escolar, a nossa casa, o nosso próprio organismo não estiver legal, não tem como a gente dizer que está tendo alguma mudança, alguma melhoria, alguma coisa com relação ao ambiente propriamente dito, né? Então, nós procuramos incluir o máximo que a gente pode de pessoas nesses trabalhos. E eu vou dizer para vocês, isso não é um privilégio só do centro ambiental, isso deveria ser algo de todo educador ambiental, de toda pessoa que se envolve com essa parte de educação ambiental. Nunca vai ficar rico na vida, tá? Isso é uma coisa que já tira o cavalinho da chuva se alguém tem essa pretensão, mas a maior riqueza é que tu tem um retorno. Se tu encontrar lá alguém que, de repente, há 10 anos teve uma atividade contigo e ainda se lembra, ou alguém que plantou uma árvore que depois, de repente, encontra contigo e diz assim, tu viu o tamanho que está aquela árvore, tu viu como ficou aquilo lá, depois que a gente meteu a mão e mexeu lá. Então, isso é uma coisa assim que tem um retorno bem importante, tá? Pelo menos para nós que trabalhamos com educação, isso é uma coisa assim que é bastante valorizada por quem é professor, né? Então, aqui, ó, eventos dentro do município. O aluno que volta como estagiário, isso é um padrão, né? Não, nem todos. Tem alunos que eu acho que nunca mais voltam depois que fazem algumas atividades com a gente. Mas eles vão sempre se lembrar daquilo, né? Então, nós temos aqui, ó, eventos municipais. Nós participamos aqui, por exemplo, é um evento no Parque do Imigrante, onde o município fez alguma atividade lá. Isso aqui é uma foto de muitas, né? O município fez alguma atividade voltada para a comunidade. Então, de repente, lá tem a adoção de cachorrinho. Num outro ponto lá tem o pessoal da sala fazendo algum tipo de exame para diabetes, coisa do tipo assim. E nós vamos lá e nos colocamos com mudas. Tá? Então, o que nós colocamos aqui? Nós nos colocamos com essas mudas para doação. Então, a pessoa que está interessada numa muda de árvore nativa, eu quero plantar na minha calçada, vai lá, ganha uma muda, uma média de 120 mudas numa manhã, é rapidinho que se vai. E também no centro a gente tem produção de mudas, a gente tem a guarda de mudas que vem por multas ambientais da Secretaria hoje de Meio Ambiente do município, e nós trabalhamos com alguns processos lá das pessoas da comunidade que querem uma árvore para sua casa. A gente tem os processos de troca, onde nós trocamos por garrafa PET, nós trocamos uma muda de árvore, uma muda de chá, por algumas garrafas PET, tipo 20 garrafas PET, uma muda de árvore. E é fácil para alguns guardarem 20 garrafas PET, tranquilinho, né? Nós temos esse projeto aqui das árvores, ele é bem interessante porque nós temos o registro, então é muita árvore por ano que sai do centro ambiental e vai para a comunidade. E para a vizinhança também, comunidade vizinha, no sentido, vai para os municípios vizinhos aqui, o pessoal vem e busca. A gente teve que limitar
Cada pessoa leva 3 mudas no máximo, né, por vez, porque já teve casos de pessoas que levaram muitas mudas numa vez e depois essas mudas voltaram para nós como compensação ambiental. Então não ficou bonito, não ficou legal. Isso já faz alguns anos que isso aconteceu, né? Mas aí depois disso, então, a gente tem esse limite. Às vezes as pessoas acham, nossa, eles são, né, como são chatos, não querer dar mais do que 3 mudas. Não, mas a gente tem um porquê, né? E também porque as mudas não é para uma pessoa só, né? Se tu tem 100 mudas lá, de repente dá para atender 30 pessoas, cada uma com 3 mudinhas, e nós temos ainda um estoquinho de mudas lá que acabam sobrando, né? Mas as pessoas buscam muito, né? Nós temos muito essa ideia, assim. Opa, essa turma está no 3º ano, que beleza. Esse pessoal nos visitou, se não me engano, foi ano passado, é que o tempo passa tão rápido. E essa turma do CIMOL, como várias outras turmas já foram, de outras escolas técnicas também já nos visitaram, e é sempre um prazer ver, né? Vai gente Opa, olha aqui, ó. Já está reconhecendo as turmas. Então, aqui, ó, nós temos, que nem essa turma do CIMOL aqui, nós temos registro lá de pessoal do técnico em meio ambiente, de técnico em administração, que nos visitaram. Isso é muito bacana, porque assim, ó, não é porque tu está fazendo administração que tu não precise ter uma noção de como é que funciona a parte ambiental, né? Isso é algo muito importante. Quem está dentro de uma empresa, não é só aquele planinho de resíduos lá, né, que o camarada vai fazer e vai encaminhar lá para a sua Secretaria de Meio Ambiente, aquela coisa, tem aqueles controles todos, que isso já é um padrão que a empresa tem, mas a parte de tratar a educação ambiental dentro de um ambiente de trabalho, ela é bem interessante. Depois eu até quero comentar com vocês aqui, eu já fiz palestra para empresas em vários lugares assim, e o funcionário ele entende muito do resíduo, de todo aquele processo dentro da empresa, mas muitas vezes ele não sabe como separar o seu lixo em casa, né? Então isso é uma coisa bem interessante também da gente ter em mente, que quem vai trabalhar essa parte ambiental, é importante ter essa ideia assim, de que as pessoas muitas vezes sabem muito daquele ofício que eles estão lá, mas não sabem o básico, aquele para ter em casa. A turminha de educação infantil aqui embaixo, esse aqui foi um atendimento que eu fiz. A professora era estagiária e ela me pediu para ir lá conversar com eles a respeito de répteis e tal, e eu levei, então, alguns animais lá para mostrar animais, no caso, que são de um museu, tá? Isso, a gente, por um bom tempo, nós trabalhamos em educação ambiental, fazendo mostras com material de um museu. Hoje, por questões de legislação, a gente não está fazendo isso. Mas, então, eu levei alguns animais para as crianças e quer ver uma turma feliz é mostrar alguma coisa que provavelmente eles nunca vão poder ver, tocar na vida, né? Algum animal e tal. E já detalhando, né, pessoal, isso aqui são animais que foram devidamente taxidemizados e de uma forma legal, né? Porque a gente é proibido de tudo hoje, né? Mas esses animaizinhos que a gente usou, e no centro ambiental nós temos só um lagarto que foi doado para nós lá, um lagartinho taxidermizado, mas usamos ele como fonte de informação nas aulas. Muitas vezes, assim, é a única oportunidade que um aluno tem de chegar perto de um lagarto é aquela ali, né? Então, é assim também que funciona. Várias escolas, então, como eu disse, universidades e grupos nos visitam, tá? Então, vamos ver, aqui, ó. Aqui já são outros exemplos, então, isso aqui é uma atividade com um grupo de futuras professoras, que hoje são professoras, né? Que eram turmas do magistério, a gente fez um projeto com elas, ali do Instituto de Educação de Sapiranga. Então, elas foram várias semanas lá com a gente para fazer atividades diferentes de educação ambiental. Aqui, uma participação de mostra, isso não foi do Centro Ambiental, mas foi em uma mostra que a gente fez em Parobé. Isso é uma questão que a gente fazia, como eu disse antes, a gente fazia mostra com animais, mas também de outros eventos. Isso aqui é dentro de uma grande barraca, que é uma bolha inflável aqui, e esse material nós temos
esse material aqui, a gente usava ele, né, de forma comercial, vou dizer para vocês assim. Então, também dá para ganhar algum dinheiro fazendo educação ambiental fora de sala de aula? Sim, dá, né? Dá para vender projetos para prefeituras, para empresas e tal. Também se trabalha educação ambiental quando se está tratando de licenciamento empresarial. Por quê? Porque municípios como Novo Hamburgo, por exemplo, quando tu licencia uma empresa, eles cobram que haja um treinamento com os funcionários, a parte de educação com relação a resíduos. Mas, como eu disse, do resíduo dentro da empresa, é muito difícil ter um funcionário que não entenda como é que tudo funciona. Mas eles vão ter muitas perguntas para fazer em casa, sobre, mas o meu lixo lá da minha casa, isso, aquilo, aquilo outro. Isso é um padrão, eles vão perguntar mesmo a respeito, né? Uma outra coisa que se faz como educador ambiental é isso aqui, ó, esse projeto, essa foto do meio aqui, essa foi uma tentativa, e funcionou, da gente preservar um pequeno córrego que tem dentro do centro ambiental. Então, teve que ser feita uma estrutura artificial ali, mas a vegetação, porque ele estava totalmente... olha, sinceramente, assim, não aparecia mais uma mençãozinha de arroio, mas hoje tem um mini arroio lá, uma aguinha correndo e tal, só porque a gente conseguiu fazer com que o leito fosse para um único ponto ali e tal, e vegetamos todo isso aqui em volta, então as árvores hoje estão bem altas, então o negócio está funcionando. Então, isso também, né, a parte de fazer isso aqui é importante, que a gente envolveu visitantes para plantar algumas árvores, né? O pessoal vai lá ver como funciona esse tipo de sistema, assim como nós temos também, estamos para implantar agora um sistema de tratamento de esgoto com zona de raízes, né? Que é bem importante. Aqui à direita, essa foto da direita, a gente estava construindo um espaço para algumas tartarugas que a gente tinha. Isso aqui também é uma atividade comum que a gente faz de construir coisas, de ajeitar alguns espaços e tal, ou seja para animais, ou seja para planta, ou seja para visitação, que nem aqui no caso na foto à esquerda. Só que é um estudo sobre solos, onde o aluno nos visita e vai aprender alguma coisa sobre formação de solos, né, algo de geologia. A gente consegue passar isso, até mesmo a questão de preparação de um solo para plantar um pé de alface, se for o caso, né? Porque tem pessoas que hoje não sabem, desaprenderam isso tudo. Então, onde o biólogo pode atender, pode atuar, né, na parte de educação ambiental, pode fazer atividades de campo das mais diversas, que pode ser desde buscar para fazer um laudo, alguma coisa, tu vai ter que, de repente, conversar com pessoas, preserva, não preserva, como faz, né? Como melhora aqui, planta exótica, né? Ou não planta exótica, ou muda isso, muda aquilo. A gente pode fazer essas atividades de educação ambiental dentro das empresas, como eu já falei, já fiz em hospitais, é muito bacana de conversar com o pessoal da saúde, porque também sobre lixo hospitalar eles sabem tudo, mas aquelas coisinhas básicas do lixo doméstico, muitas vezes eles não têm muita noção, então é legal de conversar com o pessoal também. Clínica veterinária, escolas, dá para trabalhar com turismo ecológico, é uma série de coisas assim que a gente pode fazer, né? Então, quem pretende ou vai ter a oportunidade de atuar nessas áreas, é bom, né? É bem gratificante, assim, e é um leque bem grande de possibilidades. E tem que ser, digamos assim, tem que ter conhecimento, tem que buscar o conhecimento nessas áreas para poder divulgar de uma forma mais correta, porque o que a gente vê, tem muita gente que entra em alguns conflitos com relação à educação ambiental, assim, que não precisaria, tá? Que eles poderiam atuar de forma um pouco diferente. Bom, antes de mostrar o último slide, eu vou, se alguém tem alguma coisa, algo a acrescentar, algo a compartilhar, eu vi alguém escreveu antes aqui sobre visitação, só que eu perdi o comentário. Alguém que falou da visitação dos seus alunos para a educação ambiental. Tem alguém aqui que já levou grupos ou já participou de algum grupo que frequentou o centro ambiental, por exemplo, alguma atividade?
Não? Agora é o momento de vocês falarem. Ó, o João. João Carlos. Posso falar? Tu me escuta, Doninho? Pode falar, estou ouvindo. Antônio, visitações técnicas, o curso em meio ambiente do CIMOL, ele 14, e desde lá a CME é uma referência para os primeiros anos, né, em educação. Então, me parece que está bem consolidado, né, e para nós, pelo menos, é uma referência, né, visto que nós tivemos algumas exceções com outros locais que não cabe aqui comentar, mas não atenderam bem, né, e vocês nunca não tenho nada a denegrir sobre esse fator. Então, até fiquei surpreso com uma menina aqui de Sapiranga, disse que estudou 3 anos lá e nunca teve lá, né? Por incrível que pareça, dentro das minhas pessoas, as minhas pessoinhas que eu tenho lá de Sapiranga, né? Muitos também não conhecem, acabaram conhecendo através da gente, né? Então é um belíssimo trabalho aí, cara. É muito show, muito 10 aí. Eu fico agradecido. Olha, acredito eu que a nossa diretora também está assistindo hoje isso, então é bom nós ouvirmos isso, porque para nós é importante assim que se tenha esse retorno. E a questão do pessoal de Sapiranga, que não conhece, isso é uma coisa muito comum, né? Ou eles passam a série e o professor não conseguiu levá-los até lá, né? Porque também a gente tem essa deficiência de horários. Muitas vezes o pessoal liga e marca, alguns ligam e marcam e não comparecem, mas outros ligam e marcam e ocupam tanto o espaço que nós não temos não há espaço, digamos assim, suficiente para atender todo mundo. Porque o espaço no sentido de não temos professores profissionais para atender todo mundo ali durante uma semana, né? Durante uma semana, os atendimentos, às vezes, nós atendemos 2 turmas de manhã, 2 turmas de tarde, e mesmo assim, muitas vezes não damos conta. Então, às vezes, o pessoal passa, porque no município é mais reservado a quinto, sexto ano, então a turma, se passou do quinto, sexto ano e não teve oportunidade de ir, já fica mais complicado, porque os professores das outras séries não chamam, né, esses alunos para ir. E quanto à turma do CIMOL, eu lembro que nós tivemos, assim, inclusive, uma boa quantidade de visitas que ocorreram. E esse ano já tínhamos algumas coisas encaminhadas, né, mas não deu em função da pandemia, e que nós também ficamos trancados, no caso, nesse sentido assim de atendimentos, né? Nós estamos trabalhando o tempo todo, mas nós não podemos fazer os atendimentos. Então, João Carlos. Só quando eu acabei abrindo a conversa, nós iniciamos 2014 e até o ano passado, infelizmente eu acho que esse ano a gente vai falhar, né? Não vai ter tempo para isso, né? Mas todos os anos tiveram a oportunidade de conhecer o CMEA de Sapiranga. Então, de 2014 a 2019, todos os primeiros anos, a primeira saída de campo foi feita aí com os senhores no CMEA em Sapiranga aí, ok? É só para... Se pulamos 2020, eu acho que 2020 a gente vai meio que apagar da história de todo mundo, né? Vamos ficar na esperança de 2021, então, né? De que se venham e que possamos fazer o máximo de atendimento que for possível a esses grupos. Então, pessoal, a nossa atuação na parte de educação ambiental, ela se dá desde o nível mais simples. Inclusive eu esqueci, isso eu não falei, porque nós temos visitantes que não são de nenhuma escola, que não são de nenhuma instituição, são as pessoas da comunidade, claro que daí a gente pode dizer que são instituições também, né? Tem pessoas de algumas secretarias do município ou de outros municípios que acabam indo lá, tem grupos de atendimento que acabam frequentando o CMEA, indo lá para ter alguma conversa, para alguma coisa assim. Nós já tivemos atividade de ensinar a fabricar sabão com óleo, coisas desse tipo assim, mas é mais para... Aí tem grupos de idosos também que visitam, mas são grupos
que muitas vezes já estão organizados, né? E a impressão que dá é que eles eles vêm ali para aprender alguma coisa, mas na verdade nós acabamos aprendendo com essas pessoas. Então é bem legal assim essa diversidade que nós temos de atendimentos. Mais alguém, algum comentário? A Maria acabou comentando que ela fez magistério nos últimos 3 anos e não havia escutado falar do centro ambiental. Tinha um professor que Ela fez ela magistério. fez estadual, isso? Creio eu que sim. Que um professor dela É, fazia saída com os alunos, mas as professoras nunca levaram ela no centro ambiental e nem comentaram. Nós temos assim, ó, eu pelo menos eu sempre vejo aquela história do santo de casa não faz milagre, né? E o município já oferta, no caso, a gente já tem o centro ambiental há muito tempo. Ele é voltado às 3 redes do município, tanto a municipal, quanto a estadual, quanto a particular. E nós temos visitação dessas 3 redes. Só que realmente, às vezes, isso são decisões de escola, de direção, do professor. Ele não vê vantagem, vamos dizer assim, qual é a vantagem que eu vou ter de levar eles ali se eles já conhecem? E muitas vezes tem esses casos onde a pessoa não conhece. Mas para quem não conhece, a gente convida que, dentro da possibilidade adiante, não precisa ser com uma turma de escola, mas pode, de repente, se juntar a algum grupo, alguma coisa, e nos fazer uma visita, porque, como eu disse, nós temos atividades diversas para cada grupo de pessoas que aparecer. Então, as pessoas pedem, nós temos gente que vai lá visitar, eu posso visitar, esse ano está bem menos, porque não tem como deixar entrar, né? Nós não podemos, tem que seguir aquelas portarias. Mas existem pessoas que vão lá, às vezes, eu vim aqui para dar uma olhada como é que é. O bom é que isso seja agendado, porque daí tu vai ter alguém que possa te acompanhar. Porque, às vezes, chega lá não tem ninguém que possa te acompanhar. Daí não se vê muito sentido em visitar sem ter alguém para ter uma conversa, né? Porque, para nós, assim, quando vai agendado, a gente vai ter uma pessoa disponível para atender aquela pessoa. Eu vou lá por 2 horas, ou vou por 1 hora. Bom, vai ter alguém ali para receber, para conversar com aquela pessoa, diz, eu quero ver como é que vocês fazem para plantar árvores. Muito bem, a gente tem alguém que possa mostrar isso. Então, é importante essa questão de repente, fazer contato, agendar e tal, que é melhor, né? Que facilita para nós e facilita para quem vai, e não tem aquela questão de repente, bater lá e tá todo mundo em algum evento, em alguma coisa, que sempre acontece. Esse ano a gente está fora, mas nós participamos de eventos o tempo inteiro. Então, muitas vezes as pessoas chegaram no nosso portão lá, não tem ninguém que possa atender. Por quê? Porque não agendou, porque o grupo saiu para algum evento e não tem como atender. Então, mas está à disposição de quem quiser conhecer, quem quiser mais informações, a gente tem como passar essas informações para vocês. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém? Porque se tem alguma outra questão, eu deixo em aberto. Então, para ano que vem, como diretor acadêmico, eu já vou fazer então uma propaganda, né? Para nós iremos agendar um horário e iremos convidar qualquer acadêmico que queira nos acompanhar a visitar o local e, se possível, seu Antoninho nos mostrar a localidade. Aí nós temos por exemplo, só para ilustrar uma visita, né? Nós temos, por exemplo, uma trilha que a gente faz lá, que a gente fala de punks, né? Que seriam as plantas alimentícias não convencionais. Mas tem uma trilha que fala de água, então depende muito do caminho. E tem uma trilha que a gente vai para ver tudo que pode, que é aquela trilha maior que se faz no entorno, né? Leva, tipo assim, chegar às 8 horas da manhã, dependendo como a gente se comportar na trilha, se para, se conversa, se tira alguma curiosidade e tal, se volta por volta de 11 horas, né? Então, é uma trilha que não é longa, mas ela é uma trilha muito boa de se fazer, dependendo do grupo que tu tem.
Então, vai muito do foco de cada grupo, de quem vai nos visitar. Ou a gente faz só em volta da escola ali, que também dá para ficar tranquilamente uma manhã inteira e ainda sai sem ter visto tudo, né? Então, isso é bacana também. Convidados. E agenda isso, então. Bom, a Isabela tem uma pergunta. Eu queria te perguntar, vocês falaram bastante, né, dessa questão de educação ambiental, tanto com crianças quanto com adultos, né? E eu não sei, eu queria ver o que tu acha, assim, eu tenho essa visão de que a educação ambiental para adulto é mais difícil, mas eu queria ver, assim, da tua vivência lá dentro do centro, o que tu acha, assim? Tu acha que ainda tem como educar ambientalmente um adulto? É aquela história que eu falei antes ali da questão do conscientizar o sujeito, né? Se ele tem a intenção, se ele está aberto a essas informações, eu vejo que sempre dá para mudar um pouquinho a mentalidade do indivíduo. Mas é muito mais fácil trabalhar com os pequenos. Isso é uma coisa. Apesar de que, por experiência, eu já digo assim, ó, passa, que nem teve casos em que a gente passava 12 semanas tendo uma aula por semana com esses alunos pequenos, tá? Com os alunos menores de quinto e sexto ano, tentando fazer com que eles tenham um pouquinho mais de respeito pelo ambiente natural. E aí, na última, geralmente na penúltima ou na última aula, a gente faz a trilha com essas turmas. E aí, na trilha, tu percebe, por exemplo, que eles estão passando e estão deixando papel de bala, eles estão passando e estão deixando garrafinha vazia no caminho. Então, ali tu considera assim, poxa, será que eu perdi essas 12 semanas aqui falando e não serviu nada para ninguém? Mas aí a gente percebe assim, ó, se de 20 tu conseguiu ali deixar 15 com uma lembrança boa e que esses 15 não vão fazer o errado, a gente já ganhou o dia. Quanto ao adulto, quando ele vai com disposição para aprender, para tentar entender, para não fazer o errado, ele pode demorar um pouco, mas dá para fazer alguma mudança. Mas eu percebi também uma coisa, né, que a questão do adulto, hoje, falando no caso, em questões ambientais, o adulto hoje, ele responde muito mais rapidamente se ele mexerem no bolso dele, né? Então, o cara pode ser o maior, a pessoa assim, mais contrária à parte ambiental que tu possa ter, mas no momento que ele tomar uma multa, ou que ele for ameaçado de uma multa, ou que ocorreu alguma coisa desse tipo, aí ele começa a mudar a mentalidade. Não deveria ser assim. Mas nós temos atendimento com grupos de adultos que eles já estão mais ou menos, vamos dizer assim, encaminhados, e quando eles chegam lá, a gente consegue ainda moldar um pouco melhor esse entendimento deles sobre os assuntos ambientais. Então, eu acho que é bem bacana, assim, dá para tentar, mas tem gente que vai entrar lá, vai ouvir tudo que tem direito e vai ir fazendo o mesmo que fazia antes. Isso vai muito do indivíduo para o outro, né? Então, mas o adulto é bem mais difícil de tu tratar do que o... Mas se ele chegar lá com disposição, dá para dar uma melhorada, digamos assim, na situação. Mas ele tem que estar disposto. Nesse caso, aproveitando para completar isso aí, nós tivemos um episódio que o SEMEAN, nessas muitas parcerias que a gente tem de atividades, uma delas nós montamos um curso para professores municipais, na verdade professores do município, não eram municipais, eram professores do município que quisessem um entendimento sobre o Rio dos Sinos e preservação e coisas do tipo assim. O nosso projeto, ele começou, nós éramos 4 ou 5 professores que montamos isso, né? E o nosso projeto começou eram em torno de 30, 35 pessoas, que a gente ofereceu ofereceu para diversos, assim, mas tivemos 30, 35 pessoas. E o que acontece? Nós começamos isso, o projeto era de ser um curso de 20 horas. Aí, durante o curso, foram surgindo demandas. Mas quem sabe vocês falam mais sobre isso, sobre aquilo. Então, a gente ia lá e fomos ampliando. No final do curso, o certificado que cada um tem hoje, ele é um certificado de 70 horas, 75 horas, na verdade.
um certificado. Então, ou seja, adultos que começaram para ganhar um certificado de 20 horas, que bastava para a maioria deles, para questões de concurso e de complementação de horas e tal, mas o assunto foi se tornando tão bacana, com a própria ideia deles, que eles vieram agregando e trazendo novas ideias e pedindo, fala mais desse assunto, traz alguém para isso. Então, a gente conseguiu algumas pessoas de fora, inclusive, para fazer palestras, fizemos a trilha até a nascente do Rio dos Sinos, e aí acabou que o curso deu 75 horas. Então, ali eu posso dizer para vocês, nós temos um grupo de adultos que começou com uma coisa mediana, assim, e chegamos a um final fantástico. É um grupo que aprendeu bastante ali. Então, isso é uma coisa legal, que acontece. Não é sempre, mas acontece. Muito bem. Mais alguma coisa? Mais alguém, pessoal? Estou vendo aqui o tempo, como diz, o tempo passa quando a gente se diverte, e aí eu estou por vocês, alguma outra pergunta e tal. Se tiver, estamos aí para esclarecer. Se eu esqueci alguma coisa, de repente, Cleison, não sei se tu tinha alguma outra questão, já que tu está conhecendo o nosso centro, não sei se tu tem alguma coisa que tu queira perguntar aí, para ver se a gente pode acrescentar na nossa conversa aí. Eu fui aluno em 2009, né? Daí eu cheguei Nossa. no passado, ou ano retrasado, para falar com a diretora, para fazer um outro trabalho da faculdade. E este ano eu voltei como estagiário. Que bom. Isso é muito diferente. Eu ainda tenho o meu caderninho daquela época, e eu vejo os desenhos que eu fazia sobre as plantas. Tu fez o projeto Plantas, então, também. Isso, eu fiz o projeto Plantas Mágicas. Não melhorei muito o desenho, né, mas ao Não, mas ver elas, eu tenho anotado como se faz o sabão, o vinagre, o sal temperado. Isso é uma coisa bem... E eu acho que foi ali em 2009 e no fundo lá eu já tinha sido plantado uma sementinha que eu ia fazer biologia no futuro. Querendo ou não, isso é uma coisa bem lembra. legal, né? Eu ia justamente comentar isso, né? Ali provavelmente já começou aquela ideia assim de eu vou ser biólogo. Aliás, né, pessoal, uma coisa que tem que ficar bem clara, que o meu professor orientador sempre falava para a gente, que se alguém entrou no curso de biologia pensando em salvar o mundo, pode ir trocando de ideia, né? Porque não acontece, mas é muito legal a parte que a gente consegue fazer. Né? Então, esse aspecto, assim, independente do ramo que tu vá pegar na área da biologia, ele é bem importante, assim, ter um pouco de noção de como tudo funciona, né? E essa parte de educação ambiental, assim, ela é muito bacana, tá? Ela é bem importante, assim, para, mesmo que tu não vá atuar nessa área, tu ter uma noção de como é a educação ambiental e o que fundamenta isso aí tudo, né? Então, eu acho que é bem importante a gente ter esse estudo. Assim como hoje a gente ainda estava falando, para ser que nós precisaríamos ter mais disciplinas da parte de licenciamento e tal, né? Uma coisa de legislação que acaba, dependendo dos cursos, entra tudo como optativa. Então, é uma questão que também a educação ambiental é muito importante, mas não é para ficar lá só pensar, vamos salvar, mas a educação ambiental como um todo, assim, para a pessoa viver melhor, né? Para quem puder viver um pouco melhor. Cláudia Pérez? Eu queria saber, assim, o quanto tu acha que quando é criança consegue relacionar a prática que tem no centro com a sala de aula anterior, prévia a essas trilhas, a essa vivência. Tu percebe elas conseguindo relacionar conceitos que já viram antes? Sim. A gente tem vários atendimentos. O ano passado eu vivi uma experiência bem legal, assim, de uma professora, ela nos ligou que ela precisava que fosse feita uma atividade na escola dela. Aí eu fui lá visitar a escola, eles queriam ver as árvores que eles tinham no pátio.
Então, eu conversei com a turma na sala primeiro, depois nós fomos para o pátio, onde eu fui identificando com eles as árvores, né? Então, eles marcaram as árvores, fizeram fotos, pegaram o nome popular, algum científico que eu me lembrava, eles já anotaram também, e depois eles foram, um mês depois, eles foram fazer uma visita no centro ambiental. E, olha, foi uma coisa, assim, incrível a quantidade de informação que essas crianças tinham a partir daquela vegetação que a gente identificou na escola. Tudo que eles levaram depois para o centro ambiental foi muito bacana, tá? Então, é uma coisa, assim, bem interessante de se ver. Existem professores no município que fazem trabalho com os alunos, eles vão ao centro ambiental, mas o aluno já vem preparado para muita coisa que ele vai ouvir ali. Então, nós complementamos aquela informação que o professor forneceu lá na sala de aula, que eles viram naquele filme, que eles viram de uma forma teórica, eles vão lá para ver a prática. Então, funciona, e com criança funciona de uma forma maravilhosa, é muito bacana de ver. E é aquela coisa assim, aquela criança que tu trabalhou com ela, 3, 4 anos depois, ela vem, eu fiz isso, aquilo outro, né? Então, é bacana de ver isso. A gente sabe que muitos esquecem e tal, né? Mas sempre vai sobrar vamos ter aquele grupo de alunos que entende como a coisa funciona e que leva isso para o resto da vida, independente de que profissão ele vai abraçar adiante. Eu acho muito bacana, isso funciona, tá? Funciona mesmo. Mais alguém? João comentou Oi? que a educação ambiental é prevista em lei e está em pleno funcionamento em todas as séries. Me parece uma certa relutância em sua efetiva implantação. Cortou um pouco aqui, mas como é que é a questão? É difícil implantar isso? Foi o que eu entendi? Posso falar? Pode falar, João. Eu coloquei assim, a educação ambiental ela já é prevista em lei, ela deveria estar em pleno funcionamento em todas as séries. E me parece que ela tem uma certa relutância efetiva na implantação. O que eu posso dizer disso? Que eu tive numa palestra da segunda coordenadoria, quando a coordenadora trouxe esse assunto, e já isso é bem... a lei existe, né? E o que me pareceu lá, o Antoninho e o pessoal aí da live, que o pessoal foi lá para ganhar o deslocamento e só bater presença. Eles não levaram a sério, velho. Eu gravei isso, tá? Não estou brincando, porque eu estive e eu gravei. E mandei para minha escola, porque eu fui o sorteado para ir lá assistir, né? E até pelo curso de meio ambiente, etc., a gente estava se posicionando. E realmente não houve um descaso total, né? Eu estava dizendo na minha escola aqui, onde é que a gente está, que a gente tem 8 cursos, um deles é o curso de meio ambiente, e todos os cursos têm que ser implantados, nós temos que trazer, tanto que na nossa revisão aí dos planos de curso, já é previsto agora, na nova formatação, a disciplina de educação ambiental, que nós já estamos nos adequando. Porque daqui um pouco vai vir assim, tem que colocar. Isso está muito comum, né? Tu não fez até agora, tu não tomou iniciativa, então agora tem que fazer. Virem-se, né? Então a gente está tentando pular essa etapa aí. Obrigado, foi nesse sentido a colocação, Antoninho. Isso é uma verdade, é algo assim que geralmente nas escolas, educação ambiental fica professor de ciências, quando não deveria, tá? Não deveria. A educação ambiental, por ela já ter sido esse tema transdisciplinar, né, ela teria que ser efetuada por todos, mas aí foi se direcionando e vai acabar sendo uma disciplina única, onde vai ter um professor que vai fazer aquilo ali e o restante da escola, muitas vezes, vamos ignorar isso aqui, deixa de lado, porque isso é papel do professor tal. E é como pensar que corrigir o português é papel só do professor de português. E na prova de biologia, história, matemática, seja o que for lá, o cara pode escrever do jeito que quiser. Então,
também eu não vejo isso de uma forma assim muito legal, mas é o que está acontecendo. Inclusive, existem municípios hoje, e isso funciona, onde tu centraliza a educação ambiental, infelizmente é o que está sendo feito, eles centralizam a educação ambiental, mas eles estão colocando dentro da Secretaria de Educação um sujeito que só faz isso, é o educador ambiental do município. O que ele faz? Ele faz esse link entre os temas, entre os professores e tal, e aí a educação ambiental desses municípios, ela funciona um pouco melhor. Quando a gente fala educação ambiental para escolas, né, para alunos e tal, né, não a educação ambiental aquela que seria voltada para as pessoas que não frequentam a sala de aula, né, mas realmente é o caminho que está se tendo, é que alguém vai se encarregar da educação ambiental, não deixar para a interdisciplina, porque assim como coloca-se assim, é obrigação de todos, aí ninguém toma para si a obrigação. Né? Esse é o problema que a gente tem com a educação ambiental. Mais alguém? Muito bem. Pessoal, aqui eu vou passar o último slide, né? E que, na verdade, isso aqui é uma figurinha que eu peguei, porque eu achei muito interessante isso aqui. Ó. Quando a gente for falar de pessoas que trabalham em favor do meio ambiente, que trabalham tentando resgatar alguma coisa boa da humanidade que ainda resta, né? Porque nós temos um problema muito sério, as pessoas não têm mais empatia por nada e aí saem fazendo estrago de tudo que é jeito, desde que o conforto deles esteja satisfeito, né? É uma coisa bem difícil da gente ver, não dá para nós nos tornarmos fanáticos em defesa disso ou daquilo, mas também é complicado quando a gente esquece. Então, é assim, ó, um educador ambiental, um biólogo, seja quem for que trabalha em situações que envolvam alguma coisa de meio ambiente, não dá para dizer assim, ó, vou fazer tudo e vou conseguir mudar o mundo, vou fazer sozinho. Então, no caso desse cidadãozinho aqui, você quer mudar o mundo sozinho, né? Nós estamos espalhados, ainda estamos espalhados, mas começamos a nos reunir. E essa nossa reunião de hoje aqui, ó, apesar de eu ter tido esse contratempo com o meu computador aí, não pude ter muita interação, de repente, com vocês aí. Vocês estão me vendo, eu não estou vendo a maioria, mas, na verdade, assim, ó, nós já começamos, tá? Então, nós começamos a nos reunir. E isso é uma coisa que eu vejo como muito positivo. Independente de pandemia ou não, talvez um dia nós possamos nos reunir em algum lugar, que seja numa sala de aula, que seja lá no pátio do centro ambiental, ou que seja na escola que vocês estão atuando, ou seja lá em que lugar vocês estiverem atuando e precisarem conversar um pouco sobre educação ambiental, talvez trocar uma ideia. Então, eu acho que se nós já começamos a nos reunir, uma hora dessa nós vamos ser um grupo tão grande que a gente vai acabar sendo ouvido. Porque está difícil a situação como está hoje. Eu já por uns dias eu parei, eu não assisto mais noticiário porque eu não estou podendo fazer nada, então está muito difícil de assistir e não poder fazer nada com relação a alguns problemas que a gente está tendo no nosso país, no nosso planeta aí, né? E às vezes é bom dar uma parada porque senão a gente endoida, né? Porque é aquela velha máxima, né? Se a gente quer pensar globalmente, tem que agir localmente. Então, eu estou tentando agir localmente, estou tentando agir onde eu estou. Já que eu não posso me deslocar daqui para apagar incêndio no Pantanal, né? Eu vou apagar os pequenos incêndios que aparecerem aqui na minha região. Eu acho que é isso que cada um de nós tem que fazer. São coisas que pode parecer pouco no primeiro momento. Aquela conversa, aquela tentativa de mudar o pensamento de alguém, acho que é importante a gente tentar fazer com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com aquele cara lá que está sentado, de repente, no nosso lado lá, por algum momento lá, e se surgir o assunto, a gente tentar colocar alguma coisa na cabeça para mudar algumas ideias, porque está difícil o negócio. Então, fica aberto para vocês. Para mim,
acho que eu dei boa parte do recado, teria mais uns 5 dias para a gente ficar falando, mas estamos à disposição. O Cleison, no caso, tem o contato ali, se precisar de alguma coisa, ele tem o contato do centro também, então, para quem não conhecia, para quem tem interesse de conhecer o Centro Ambiental, é uma oportunidade de dar uma conversada. No momento, não estamos fazendo atendimento lá, mas estamos abertos à conversa, e alguma informação que precise e tal, fica à disposição. O Cleison tem o contato, se quiserem perguntar alguma coisa para mim, podem ficar à vontade, ele tem também o meu WhatsApp ali, então é tranquilo, tá? Tá à disposição para o que vocês tiverem necessidade, desde que a gente possa dar um bom andamento para as coisas. Prazer em te ver também, João. Eu acho que com essas palavras eu realmente vou ter que agendar uma visita. O pessoal já está me mandando mensagem aqui, pedindo para conhecer o senhor e visitar o local. Olha, isso, como eu disse, estamos à disposição. Isso aí. Mais alguma pergunta ou só elogios? Agradeço a todos pela paciência e o meu pouco domínio desse programa aqui, mas funcionou e conseguimos apresentar legal. Acho que ficou de bom tamanho. Tá? Precisando, estamos aí. É isso aí. Queria agradecer, Antoninho, pelo seu tempo e por ter compartilhado todo esse conhecimento. Eu sou suspeito para falar, né? Porque como a gente conversa no centro ambiental por culpa do estágio, a gente podia ficar horas lá conversando sobre o assunto, mas compartilhar isso com os meus colegas ou pessoas de fora ou de outros cursos é muito importante. Eu fico feliz por ter ajudado. E, como eu disse, estamos à disposição. Eu acho que é isso, então. Certo, vamos encerrando então? Isso, vamos encerrando. Muito obrigado, Antoninho, novamente. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E boa noite. O pessoal ainda que ficar, eu vou disponibilizar a confirmação agora. Qual o momento? Não tá. Ele vai disponibilizar um QR Code. Aí vocês podem apontar a tela do telefone para esse QR Code e ele vai levar vocês direto para uma página no site do DCE. E vocês podem, tem que preencher as informações e aí vocês vão receber o certificado de vocês por e-mail. Só basta o computador ajudar, né? Esperar abrir um momento. Isso. Qualquer coisa, vocês podem chamar a gente que a gente ajuda. Posso. Ele vai no QR Code aqui, tu pode apontar a câmera do telefone e ele vai abrir uma página, vai sugerir uma página na internet. E aí tu preenche os dados que essa página da internet vai te pedir e aí o teu certificado vai chegar por e-mail, pelo e-mail que tu cadastrou. E já agradecer a presença de todo mundo, né? Muito obrigado por tirar esse tempo. É semana acadêmica, eu sei, mas cada participação conta.
ainda mais nesse tempo de pandemia. Essa é a única aglomeração que a gente pode ter, é na sala virtual. Eu já vou ver ali o código da atividade, só um pouquinho. Eu fiz, Júlia, eu fiz pela solicitação de certificado mesmo no site do DCE, eu vou te mandar aqui, e aí tu só tem que escolher atividade pelo nome, então é mais fácil. Vou te mandar o site aqui. Se eu faço direto por gerar certificado, mesmo que eu não confirmei a presença, ele gera, será? Acredito que sim, acho que ele gera. Porque o meu celular também não reconheceu. Eu não consegui, mas eu estou fazendo por esse link que eu mandei aqui, e eu já vou confirmar para vocês, mas para mim tá dando certo pelo link. Tá, eu fiz por ali também, só ficou em avaliação. Para mim ele diz que está em avaliação, então provavelmente ele vai mandar o certificado depois. E vocês podem confirmar a presença também, que daí é nesse link que o Cleison mandou.
Deu certo para quem não tinha conseguido? Eu ainda não consegui. Pois, ai, que complicado. Deixa eu ver aqui para mim se apareceu já, se vi. Com quem estou falando? Só para mim. A Isabela, né? É o Spindler aqui, Isabela. Isso, oi. Tudo bem. A princípio, ele me diz aqui, solicitação para emissão de certificado enviado com sucesso. O certificado será avaliado e, após a aprovação, será enviado para o seu e-mail. Caso queira solicitar um certificado, é para fazer outro daí. Como só foi desse, ok, daí? Porque eu já tinha me inscrito no começo, né? Eu acho que eles vão talvez avaliar. É que o de ontem a gente recebeu direto por isso. E Deixa eu olhar só o e-mail aqui, se apareceu alguma coisa. Ô, João, tu conseguiu fazer por aquele link que eu mandei ali no chat? Deixa eu ver aqui. Não, não é isso aqui. Desculpe, repete a tua pergunta. Eu não consegui ler o QR Code, tá? Não, tudo Daí, bem. Tu, tá. tu clicou ali no chat, no que a Isabela mandou ou no que eu mandei? Eu fiz o da Isabela. Deixa eu ver aqui, não. Deixa eu abrir de novo para ver o que está aqui. Eu estou com um monte de aba aberta. Não, essa toda é sensível. Nem mandei, porque eu acho que ele já vai direto daí para confirmar a presença. Eu vou confirmar essa presença aqui agora também. Vou fazer tudo de novo aqui. Deixa comigo aí. O que tu mandaste agora. Me avisa já. Preencheu tudo que eu já tinha preenchido. Confirmar presença. Sua presença está confirmada com sucesso. Baixar certificado. Isso. Veio. Já está comigo. Perfeito. Isso aí. Já está perfeito aí. Nesse processo aí foi mais prático. É que eles mandam ler o QR Code. Não sei, seria bem mais fácil se fosse a. Só para